Eu sou o Arquibancada Tricolor, estamos aqui para a segunda edição do nosso videoblog. A primeira edição eu até brinquei no começo dela, podia ter problemas de entrar no YouTube, acabou tendo mesmo. A gente colocou depois, a gente vai divulgar o link, mas ela acabou entrando depois, ela acabou entrando hoje, que a gente está gravando essa segunda edição. A primeira coisa que a gente pretendia fazer nesse videoblog é sempre comentar o jogo que aconteceu no final de semana, no videoblog de segunda-feira, e na sexta-feira o jogo que aconteceu no meio da semana. Nessa edição, nessa terceira edição, a gente vai fazer na quinta por causa do feriado. Então assim, vamos começar falando de São Paulo e Bragantino. Foi um jogo tranquilo, São Paulo começou um pouco recuado, o Bragantino pressionou no primeiro tempo. São Paulo acabou encontrando o gol numa grande jogada em que o Ganso ia fazer o gol, mas o jogador 8 do Bragantino acabou fazendo contra. E até o Ganso falou pro árbitro, brincou com o árbitro, né? Poxa, dá o gol pro 8 certo, né? E o Luiz Fabiano recebeu uma bola e arrematou com força pro gol, fez o gol dele, comemorou dessa vez. E no final ele terminou com uma entrevista aí que acabou gerando uma certa polêmica e tal. Mas enfim, o jogo contra o Bragantino foi tranquilo, mas como toda a imprensa fala e a torcida, o Campeonato Paulista ele está numa situação hoje de desprestígio tão grande que a boa fase de um time no Paulista não empolga ninguém. Até o Palmeiras é capaz de ter uma boa fase no Paulista e não se empolgar com isso. O Campeonato Paulista virou uma pré-temporada de luxo, onde os técnicos conseguem fazer experiências, testar jogadores. Quase nenhum dos times grandes leva o Campeonato Paulista a sério, principalmente na primeira fase, onde classifica quase todo mundo. É aquela fórmula de o campeonato tem 9 times, 8 se classificam para a primeira fase e o que não se classificou ainda tira para o ímpar com alguém para ver se pode entrar também. Então isso acaba desprestigiando, o torcedor percebe isso, acaba não comparecendo no estádio, é difícil levar o torcedor para o estádio. E aí vem aquela coisa da crise do São Paulo, né? A imprensa hoje colocou até o lance, né, .net, o portal do Lance, colocou aqui esse mês de março como um mês terrível para o São Paulo e citou 15 situações que mostram como esse março vem sendo complicado. E começa logo no dia 1º de março, quando o João Paulo Jesus Lopes ficou envergonhado, né? Quando da vitória do Strongest de 2-1. Ele falou que a atuação do time tinha envergonhado ele. Logo no dia 6, o Lúcio rebateu a declaração, falando que um pouco mais de sabedoria e tal, né? Curiosamente, o Lúcio falando de sabedoria e depois, enfim. Aí, no dia 7/3, no empate com o Arsenal, o Luiz Fabiano foi expulso naquela polêmica reclamação quando aconteceu o apito final do jogo, em que ele foi falar com o árbitro. Eu cheguei a comentar isso no piloto do nosso videoblog. O Luiz Fabiano vai tranquilamente conversar com o árbitro tira o cartão vermelho, não fazendo a defesa do Luiz Fabiano, porque a gente não sabe o que foi dito ali, se ele reclamou ou não, mas ele não foi agressivo, pelo menos na postura ao se dirigir para o árbitro. E tem que lembrar que no final do primeiro tempo, também eu tinha comentado isso na edição piloto, o time do Arsenal inteiro vai para cima do árbitro e não dá amarelo para ninguém. Então me pareceu exagerado a expulsão do Luiz Fabiano, mas acabou entrando nesse pacote de crise. No dia 10/3, o Ganso se irritou com uma substituição, contestou o Ney Franco e o Lúcio acabou expulso por agressão. Para piorar a situação, foi um jogo em que foi um jogo contra o Palmeiras, em que quando o Ney Franco foi entrevistado, ele se deu nota 10, o que gerou um certo murmúrio da imprensa, da torcida, o cara está nota 10, num empate contra o Palmeiras, no Paulista. Ainda que a situação do Paulista seja tranquila, o ato dele ter se dado nota 10, de repente por causa da pressão, enfim, o técnico fica nervoso, acabou sendo contestado porque foi uma coisa deixou aquela coisa meio prepotente, né? Enfim, no dia 11/3, o Ney Franco decide fechar os treinos contra o Arsenal, né? E fecha até o treino no estádio do adversário para que ninguém visse o que estava sendo testado ali. Isso não é nem um sinal de crise. Mas o problema é que quando o São Paulo, no dia 14, ele entrou contra o Arsenal, ele entrou com uma formação que não tinha sido testada até então. Então, assim, querer esconder o modo de jogar contra a Argentina, tudo tranquilo. Mas vai fazer uma mudança de um 4-4-2 para um 3-5-2 num jogo em que o São Paulo precisava ganhar, precisava da vitória e estava jogando pela primeira vez daquela maneira,
não pareceu uma atitude acertada e acabou acontecendo que o São Paulo perdeu para o Arsenal. E ainda para piorar a situação, o Lúcio, que foi substituído, saiu de campo irritado e acabou indo para o ônibus, e por causa dessa situação ele acabou perdendo o lugar dele no time. Curiosamente, nesse jogo, no jogo contra o Arsenal, essa irritação do Lúcio, o São Paulo já mostrava o abatimento antes do jogo, já sentia a crise da imprensa, e essa atitude do Lúcio acabou somente agravando uma coisa que já se percebia, né? No dia 15 ele reclamou da substituição e o Juvenal garantiu Ney Franco. Falou, olha, não há problema, porque ali, com aquela derrota, o São Paulo já estava dando sinais de que poderia não passar para outra fase da Libertadores, né? Aí a torcida protesta contra o Ney Franco, Luiz Fabiano faz um gol e não comemora no dia 17, e aí o técnico fala, olha, quem reclamar não joga mais. No dia 18, o Denilson se envolveu numa discussão com o torcedor, uma coisa que eu acho comum, acontece, mas enfim, o São Paulo agora está tomando mais cuidado com isso, ele acabou xingando um torcedor no Twitter, enfim, e tal. O Lúcio pediu desculpas no dia 19, né, pela postura dele, mas ainda não ganhou a vaga, o Edson Silva está jogando. E no dia 20, o São Paulo vence o São Bernardo e o Rogério Ceni dá aquela declaração de que a imprensa se alimenta dessas confusões. No dia 22 veio a bomba, que foi quando a gente gravou, inclusive, o nosso piloto do videoblog. O Luiz Fabiano recebeu 4 partidas de suspensão, ele cumpriu uma, ele ficaria mais 3 fora. O São Paulo está hoje impetrando recurso, então a gente espera que essa pena diminua, porque 4 jogos parece uma coisa bastante rigorosa para um jogador que reclamou no final do jogo, do tempo, enfim, né? No dia 23, o Luiz Fabiano estava bastante abatido, né? E aí ele faz ele dá uma entrevista e tal, em que ele fala que ele deixou muita coisa para trás para vir para o São Paulo, porque ele gosta do São Paulo, então ele tinha que estar feliz aqui. Então ele fala das coisas que ele perdeu e tal. Entre essas coisas ele fala, eu poderia ter ido, eu recebi uma proposta do rival, que foi campeão da Libertadores e Mundial, e aí muita gente falou, poxa, mas então ele tá arrependido de não ter ido para o Corinthians, e não me pareceu que foi isso que ele falou. A maior parte das críticas ao Luiz Fabiano é sempre, ele falha em jogos decisivos, como se só ele falhasse em jogos decisivos, ou ele não estivesse lá. Então, o que acontece? Qualquer situação que envolva o Luiz Fabiano perto de um jogo decisivo faz com que a pressão toda vá para cima dele. A gente tem que lembrar que durante a Sul-Americana, que ele não pôde jogar no jogo final, ele foi importante no campeonato inteiro, assim como ele está sendo importante no Paulista, assim como ele está sendo importante nos jogos que as pessoas não consideram da Libertadores. Ou seja, é um jogador importante para o grupo e é um jogador que, com certeza, isso eu falo, deve acertar em algum jogo decisivo ou em algum clássico para tranquilizar a torcida. Só que até que isso aconteça, não adianta ficar cobrando, mas ele foi expulso, tal. O que eu acho positivo no Luiz Fabiano, ele sair da última partida em que ele fez gol e a imprensa ir pra cima dele, ele fala, olha, eu não tenho motivos para comemorar, só depois que classificar para Libertadores. Então, se for para pensar assim, o Luiz Fabiano está focado no São Paulo, tem o desejo de ganhar no São Paulo, e é uma atitude muito mais positiva do que negativa. Minha opinião aqui, repórter mandando, não vou colocar arquibancada, como eu falo, todo mundo tem opiniões diferentes. Eu acho muito mais bacana um artilheiro que comete uma falha e se abate, do que um jogador que é veterano de seleção, que vem para o clube com prestígio, ganha a camisa de titular, fica irritado com o técnico e vai para o ônibus. E depois dá uma declaração, quando eu estava no campo o jogo estava 0-0, quando eu saí... Escuta, e esse é um recado diretamente para o Lúcio, não era você que estava jogando contra o clube, contra o Arsenal. Quem estava jogando era o São Paulo. Não é você que vai se classificar ou que vai classificar o São Paulo. Quem vai classificar é o grupo. Então, assim, eu prefiro jogadores que tenham espírito de grupo e tenham responsabilidade. O cara sai do jogo e fala, no momento que eu estava 0-0. Não, o jogo inteiro, ele estando ou não estando. Não quer dizer que se ele tivesse continuado, o São Paulo teria vencido ou não teria levado o gol. A questão não é esse tipo de pensamento individualista que vai levar ninguém para lugar nenhum. Então, ao invés de ver essa declaração do Luiz Fabiano, que está chateado com uma coisa ruim, eu considero uma atitude positiva. O cara está com a cabeça no grupo. E aí, para terminar, o São Paulo joga agora dia 27
contra o Paulista, dia 27, que é quarta-feira, ou seja, hoje é segunda, se esse vídeo subir rápido, se não vai subir terça, vai ser no jogo. O jogo vai acontecer na quarta, no dia 27. E tem aí um tabuzinho nesse jogo, que é a última vitória do Tricolor aconteceu em Jundiaí em 1986. Tudo bem que o Jundiaí ficou um tempo sem jogar, retomou agora, mas enfim, é um dado interessante. O São Paulo deve manter a mesma formação, com exceção do Denilson, que está suspenso. O Wellington deve ter mais uma oportunidade. E o Oswaldo, que aproveitou o Brasil Global Tour, né? Ele foi para fazer turismo, porque o Felipão não colocou ele sequer um minuto em nenhum dos jogos. Uma pena, porque é um jogador que está se destacando e poderia ter ajudado o Felipão a conquistar a primeira vitória dele na seleção. Por enquanto o Brasil segue jogando igual o Palmeiras, né? Empata um, perde outro, empata outro e vamos que vamos. E o Oswaldo deve então jogar, porque é um jogador importante e não deve ter se cansado, a menos que ele esteja desgastado da viagem, o que eu duvido. O problema que eu vejo hoje no São Paulo em relação à crise: nós temos uma administração que, e eu estou me baseando isso na entrevista que o Juvenal deu hoje, por que não trouxe o Lugano, por que não trouxe o Josué? Aí ele fala, porque eu trouxe esse sim e não deu certo. Então assim, a administração do Juvenal está uma coisa meio complicada. Ele contrata jogador a preço zero, aí dá errado, no ano seguinte ele contrata todo mundo pagando. Aí não funciona, ele contrata todo mundo que tem boa fama ou é bonzinho, jogador bonzinho. Aí não dá certo, no outro ano ele contrata todo mundo que é bad boy. Aí não dá certo, ele vai contratar um jogador que fez história no clube. Aí esse jogador não dá certo, ele não contrata mais ninguém que jogou no clube. Então assim, é uma coisa meio complicado, meio assim, isso não dá certo, é tentativa e erro. Eu acho que no caso Lugano, Josué, não deveriam ser analisados pelo desempenho de um outro jogador. Fala assim, olha, o Josué não nos interessa porque entendo que os jogadores que nós temos para a função são suficientes, ok. Olha, o Lugano é caro, ou ele está ganhando bem, ou ele ainda tem mercado na Europa. Mas falar, o jogador está no banco ou não está, isso não é justificativa, porque agora o Lúcio está no banco. E foi o jogador que a gente trouxe para o lugar dele. Então assim, nós estamos falando, a gente trouxe o Lúcio. Bacana. Não estou nem falando, o Lúcio pode conquistar, tem futebol para reconquistar o lugar dele. Eu não estou falando, mas a situação é, o Lúcio está no banco. Se ele fala que o Lugano estava no banco na entrevista, o Lugano está no banco no Málaga, o Lúcio está no banco no São Paulo. Então assim, não há tanta diferença. Se o Málaga é um time de menor expressão e de maior expressão, eu não vou nem contestar, não vou nem comparar São Paulo com o Málaga. Eu vou falar só que o argumento que ele utiliza para falar que o jogador não serviria não é cabível. Até porque o Lugano ele é muito mais do que um jogador pelo que ele faz dentro de campo. Ele é um jogador pelo que ele faz dentro de um grupo. Ele tem liderança, ele tem atitude, ele veste a camisa de um jeito que poucos jogadores vestiram. Para mim é um jogador que sempre vale investimento, com a idade que for, machucado, gripado, cansado, enfim. Mas isso é opinião minha. Então, para a gente sair desta crise, é o jogo do dia 4. Acredito que o São Paulo vai entrar focado nesse jogo, como não entrou em nenhum outro jogo neste ano. A vontade do time, toda essa crise, parece servir para alimentar o São Paulo. O que a gente espera é que dia 4 o São Paulo consiga a vitória que ele está perseguindo. Hoje, pelo que vimos na transmissão da seleção, Ronaldinho Gaúcho deve receber a camisa 10, então ele deve jogar os amistosos próximos da seleção, em que o Felipão vai tentar a primeira vitória dele, que pode ajudar um pouco o São Paulo no jogo contra o Atlético Mineiro. Não que o São Paulo precise disso. São Paulo jogou bem a primeira partida se não fosse a pegadinha da água lá do Ronaldinho Gaúcho, enfim, que deu uma desestabilizada ali no time. Mas assim, importante é conseguir essa vitória, sair dessa crise. Eu vou encerrando aqui. Na próxima semana a gente vai lançar, nesta semana a gente lança o segundo videoblog na quinta-feira, por causa do feriado, comentando o jogo contra o Corinthians, que vai acontecer no dia 31 de março, nosso azar, ainda nesse famigerado mês de março. Um abração para todo mundo.